Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente continua fazendo exercício de concurso agora. A gente começou vendo algumas questões da curva IS na aula 24 e vocês viram que a gente demorou um pouquinho mais para resolver as questões, porque são questões numéricas que necessitam de um pouquinho de paciência nos cálculos. A gente vai continuar vendo IS, tinha dois exercícios que ficaram pendurados e que eu acho importante que a gente resolva, que não deu tempo de resolver na aula passada, a gente resolve agora, mas algumas questões da curva IS para passar para a curva LM. Então, questões mais rápidas para a gente começar a marcar com mais tranquilidade. Vamos ver na luz. Questão número 5. São, no total, dessa leva de questões, que você compreenda, são 20. Então, são 20 questões, vamos tentar responder todas ao longo de 4 aulas de resolução. Questão EPE, Economia da Energia 2006, Banca 6 Gran Rio. Supondo que a propensão marginal a consumir de uma economia seja igual a 1, o multiplicador dos gastos autônomos será igual a... Primeira coisa, não falou em imposto de renda, falou em mais nada. Só falou em propensão marginal a consumir. E perguntou qual é o multiplicador dos gastos. Como é que eu resolvo isso? Vamos ver na lousa. Ele pediu, vamos marcar aqui, ele considerou que a propensão marginal a consumir de uma economia é igual a 1 e ele pediu o multiplicador dos gastos autônomos ou dos gastos do governo. O que eu quero que você observe? Primeira coisa, essa questão, assim como a anterior, a gente vai ver agora vários erros, está errada, tá? Não errada, mas mal formulada. Qual é a má formulação? A propensão marginal a consumir pela lei psicológica fundamental não pode ser igual a 1. E por que ela não pode ser igual a 1? Porque se ela for igual a 1, eu vou ter 1 dividido por 0 no multiplicador dos gastos do governo, que é uma indeterminação matemática. Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é que a propensão marginal a consumir é um número muito próximo de 1, mas não é igual a 1. Vamos ver na lousa. Eu tenho que propensão marginal a consumir tende a 1. Qual é o multiplicador dos gastos do governo? A gente viu que uma variação da renda vai ser igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir, ΔG. E aí, o multiplicador é somente essa partezinha que está aqui. Então, ΔY sobre ΔG vai ser igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Isso aqui é o multiplicador dos gastos do governo. Está aqui marcadinho, né? Só para frisar. E aí, vamos analisar aqui. 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir. Se isso aqui for um número muito próximo de 1, como a gente está vendo aqui no enunciado da questão, dado que isso aqui é um número muito próximo de 1, a propensão marginal a consumir, 1 menos essa propensão marginal a consumir vai ser um número muito próximo de 0. Então, isso aqui vai ser um número por alguma coisa que tende a 0. E aí, digamos que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 0,000001. Número bem pequenininho. E aí, nesse caso, 1 dividido por um número bem pequenininho tenderá a uma coisa infinita. Então, a alternativa correta para a questão 3 é a alternativa B, quando a propensão marginal a consumir for um número próximo de 1, o multiplicador dos gastos do governo tenderá ao infinito. Um outro erro é que não é igual, porque não existe um número igual ao infinito. Então, considerando aí, esse número tenderá a mais infinito, a alternativa correta, a alternativa B. Quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior será o efeito dos gastos do governo sobre a economia. Está aí marcado na letra B. Vamos para mais uma questão, questão número 4. Vamos ver na luz. Questão diz o seguinte. Petrobras, economista pleno, 2005. Considere o modelo keynesiano simplificado, onde o equilíbrio produto-despesa é descrito pela seguinte equação. Y é igual a C0 mais CY e mais G. Onde Y é o produto, C0 o consumo autônomo, C
a propensão marginal a consumir e o investimento privado e G, os gastos do governo. Assumindo que a propensão marginal a consumir é igual a 1, vamos na lousa. Mesma definição da questão anterior. Ele assume, por simplicidade, que a propensão marginal a consumir é igual a 1. E diz que o aumento dos gastos do governo de G para 2G faz o produto de equilíbrio. O que acontece com o produto de equilíbrio quando os gastos do governo dobram, assumindo que a propensão marginal a consumir é igual a 1? Mesmo raciocínio da questão anterior. Independente de para onde os gastos do governo possam ir, se eles aumentam, a renda explode. Na lousa, toda vez que houver um aumento da propensão marginal a consumir, haverá um aumento. Aliás, toda vez que houver uma variação dos gastos do governo, dado que a propensão marginal a consumir é igual ou tende a 1, a renda aumenta infinitamente, ou seja, o multiplicador dos gastos do governo tenderá ao infinito, a mais infinito. É isso que está mostrado na questão 4, exatamente igual que acontece na questão 3, está marcado na lousa. Então, vejam, se falou em propensão marginal a consumir igual a 1 ou a um número muito próximo de 1, qualquer variação no governo, qualquer variação de gastos do governo, por menor que seja, vai levar a um aumento infinito dos gastos, vai levar a um aumento infinito da renda. Então, vai aumentar infinitamente. Não vai dobrar, como diz a letra A, não vai aumentar em 2G, como diz a letra B. Aliás, a letra C. A letra C só estaria correta se a propensão marginal a consumir fosse 0. E, além disso, um outro erro. A nova renda seria aumentada em 2G. Ok, tá tranquilo. Letra D. Aumentar em C0 mais I mais 2G está falso e manter-se constante também está falso. Sempre que os gastos do governo aumentarem, vai ter uma variação na renda. O quanto essa renda vai variar depende exclusivamente da propensão marginal a consumir. Quanto maior for a propensão marginal a consumir, maior será o efeito da política fiscal sobre o nível de renda da economia, está marcado na lousa. Vamos ver a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte. Questão 5. Diz Petrobras Economista Júnior 2008. As variações na demanda especulativa por moeda decorrem da... Vamos falar de demanda especulativa por moeda. A gente saiu lá da curva IS, está aterrissando na curva LM. A gente vai parar de falar de gastos do governo por um tempinho. Vai falar agora bem mais de políticas associadas ao mercado monetário. Então, o que ele diz? Variações na demanda especulativa por moeda, mercado monetário. Vamos na lousa analisar isso. Falou em demanda especulativa por moeda, a gente vai falar de mercado monetário. Mercado monetário vai estar diretamente ligado à curva LM. E aí, o que é que ele diz na questão 5? Ele diz o seguinte, que essas variações decorrem do uso da moeda como meio de pagamento, letra B, do multiplicador da base monetária ser negativo, letra C, da incerteza sobre o comportamento futuro da taxa de juros, letra D, da elasticidade e renda da demanda por moeda ser elevada, e letra E, da atuação estabilizadora do Banco Central. Vamos ver qual é a alternativa correta, analisando cada alternativa uma por uma. A letra A diz o seguinte, que as variações na demanda especulativa por moeda decorrem do uso da moeda como meio de pagamento. Quando se falar em demanda por moeda para meio de pagamento, não se está falando sobre demanda por moeda especulativa, mas demanda por moeda para transação. Na lousa, toda vez que se falar em demanda por moeda como meio de pagamento, é demanda por moeda para transação. E se a gente falou em demanda por moeda para transação, aí sim, isso vai afetar.
Nesse caso aqui, a gente está falando apenas de demanda por moeda para especulação. Então, variações na moeda com meio de pagamento não afetam a demanda por moeda para fins especulativos. Letra B. Diz que as variações na demanda especulativa por moeda decorrem do fato do multiplicador da base monetária ser negativo. Não há nenhuma relação entre o multiplicador da base monetária e a demanda especulativa por moeda. Isso vai estar associado à oferta de moeda. Letra C. As variações decorrem da incerteza sobre o comportamento futuro da taxa de juros. A alternativa correta, a alternativa C, vamos marcar na lousa. Toda vez que eu falar sobre taxa de juros e sobre as incertezas sobre esse comportamento no futuro, eu vou estar falando necessariamente em demanda por moeda especulativa ou demanda especulativa por moeda. Então, quando considerar a demanda por moeda especulativa, a gente vai analisar o seu comportamento em relação à taxa de juros. Letra D diz o seguinte, vamos ver o que está errado. Diz que as variações da demanda especulativa por moeda decorrem da elasticidade renda da demanda por moeda ser elevada. Se falou em elasticidade renda da demanda por moeda, vai se falar em demanda por moeda para transações, porque a demanda por moeda para transação é que é afetada pela renda. Vamos marcar na lousa. A elasticidade renda da moeda vai alterar a demanda por moeda para transações. A demanda por moeda para especulações depende da taxa de juros, como a gente viu na letra C. Por fim, o que é que diz a letra E? A letra E diz o seguinte: a demanda especulativa por moeda, a variação dessa demanda decorre da atuação estabilizadora do Banco Central. A atuação estabilizadora do Banco Central afeta a oferta de moeda, não afetará a demanda por moeda. Vamos marcar na lousa. A alternativa E está ligado à oferta monetária. Que é o que está aqui escrito na lousa. O que é que diz a próxima questão? A questão 6. Diz o seguinte: o Banco Central do Brasil é tido como o banco dos bancos. Em consequência, a nova lei ortográfica não estava vigendo aí, então eu tirei direto da página. Não tem mais trema, né? De novo, né? Para não se perder. O Banco Central do Brasil é tido como o banco dos bancos em consequência de algumas funções que exerce. Uma função que o faz ser considerado banco dos bancos. A gente já viu essa questão, se eu não me engano, então analisando o sistema financeiro, a gente vai reforçar aqui novamente, dada a sua importância. O Banco Central faz a emissão de moeda? Sim, faz a emissão de moeda. O Banco Central gerencia o regime cambial do país? Sim, entre outras coisas. A gente vai ver mais na frente, não sei se esse módulo ainda, possivelmente, mas uma coisa que o Banco Central faz é o gerenciamento da política cambial. Também é função do Banco Central. Letra C. Colocar no mercado títulos do Tesouro Nacional também quando ele faz a alocação dos instrumentos de política monetária. Letra D. Prover empréstimos ou redescontos de liquidez? Sim, o Banco Central também faz isso quando ele empresta dinheiro aos bancos. E determinar a política monetária do Brasil ou do país? Sim. No nosso caso, existe o CMN, que é o órgão máximo do Sistema Monetário Nacional, mas em economia a gente considera que isso é feito através do Banco Central. Então, veja, primeira coisa, todas as funções que estão enumeradas nessa questão, todas as alternativas estão corretas. São funções do Banco Central, sim. Mas o que é que ele pede? Ele pede para saber qual dessas funções que estão aqui enumeradas faz o Banco Central ser considerado, vamos na lousa, o banco dos bancos. Então, ele quer saber o que é que torna o Banco Central banco dos bancos. A emissão de moeda pelo Banco Central não faz dele banco dos bancos, assim como o gerenciamento do regime cambial também não faz, e a colocação de títulos
E a colocação no mercado de títulos do Tesouro Nacional também não. A alternativa correta é a alternativa D. O que faz do Banco Central a definição de ser banco dos bancos é a provisão de empréstimos ou redescontos de liquidez. Toda vez que o Banco Central empresta dinheiro aos bancos comerciais, ele está atuando como banco porque ele está concedendo empréstimos para outros bancos. A alternativa correta, vamos ver na lousa, é a alternativa D. É o que está marcado aqui. Próxima questão. Uma política monetária expansiva leva normalmente a ou ao. O que acontece quando o governo faz a política monetária expansiva ou expansionista? Letra A. Leva a um aumento da taxa de juros. Letra B. Leva à desvalorização da moeda doméstica se o regime for de câmbio fixo. Letra C. Leva à redução da taxa de inflação. Letra D. Leva à acumulação de reservas internacionais se o regime for de câmbio flutuante. E letra E. Leva à expansão da produção. Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Quem eu vou considerar? Política monetária expansionista, deslocamento da curva IS ou da curva LM. Vamos na lousa. Toda vez que o governo faz política monetária expansionista, vou fazer aqui, IS, LM. Toda vez que o governo faz uma política monetária expansionista, ele vai deslocar a curva LM. Vai deslocar a curva LM para onde? Como é expansionista, a curva LM vai para a direita. Eu vou de LM para LM'. Eu vou sair do ponto A, vou para o ponto B. Então, eu tenho uma redução da taxa de juros, eu tenho um aumento da renda. Esse aqui é o que a gente viu até agora, são os preceitos básicos. O que eu preciso compreender? Ele diz que há um aumento na taxa de juros. A gente acabou de ver na lousa que um aumento da uma política monetária expansiva ou expansionista levará a uma redução na taxa de juros. Vamos marcar na lousa. Não haverá um aumento na taxa de juros, mas uma redução na taxa de juros. A letra B diz o seguinte, que haverá uma desvalorização da moeda doméstica se o regime for de câmbio fixo. E aí, vejam, a gente não falou de câmbio. Então, por enquanto, a gente ainda vai dizer que não tem nenhuma associação. Quando a gente for ver a economia aberta, aí sim a gente vai começar a considerar os efeitos sobre a desvalorização da moeda quando o governo faz uma política monetária expansionista. Por hora, não há nenhuma alteração no regime, na moeda, independentemente do regime cambial. A alternativa B está incorreta. A alternativa C diz que há uma redução da taxa de inflação. E aí lembra lá daquele exemplo que a gente fez, quando falou da redução da taxa de juros na matéria do Pernambuco.com, se eu não me engano, foi o diário de Pernambuco.com.br, um negócio desses. Quando o governo baixa os juros, ou seja, faz política monetária expansionista, uma das coisas que pode gerar é o aumento da inflação. Então, quando o governo faz a política monetária expansionista, eu posso dizer que não haverá uma redução da taxa de inflação, mas haverá um aumento na lousa. Há uma tendência não de redução, mas de aumento da taxa de inflação. Letra D diz o seguinte: acumulação de reservas internacionais se o regime for de câmbio flutuante. Também aqui a gente não vai analisar a questão de câmbio, porque isso é para a economia aberta. Mas só adiantando, se o governo fizer uma política monetária expansionista, não haverá acumulação de reservas internacionais, haverá uma redução das reservas internacionais. A gente vai ver isso depois em economia aberta. Por fim, sobrou a alternativa E. Haverá uma expansão da produção. De fato, quando o governo faz uma política monetária expansionista ou expansiva, leva a um aumento da renda.
Toda vez que há um aumento da renda, haverá também um aumento da produção. Alternativa correta, vamos marcar na lousa, é a alternativa E, está marcado aqui. Haverá uma expansão da produção. Vamos ver o próximo. Os instrumentos clássicos da política monetária não incluem as. Vamos na lousa. Ele quer saber os instrumentos da política monetária. E aí, qual não é instrumento da política monetária? Qual é a letra correta? A letra A diz o seguinte: variações no requisito de depósito compulsório dos bancos junto ao Banco Central. Você vai lembrar que um dos instrumentos utilizados pelo governo para fazer política monetária expansionista são os depósitos ou encaixes compulsórios. Então, a letra A não é verdadeira porque os depósitos compulsórios são utilizados pelo governo como instrumento de política monetária. O que é que diz a letra B? Vendas no mercado aberto de títulos públicos realizados pelo Banco Central. Também está falso porque a compra e a venda de títulos públicos é utilizado sim pelo Banco Central como instrumento da política monetária. O que é que diz a letra C? Diz o seguinte: variações no déficit orçamentário do setor público. Essa é a alternativa correta. Vamos marcar na lousa. Eu falei em variações orçamentárias. Eu estou falando de gastos. Eu estou falando de tributos. Se eu falar de gastos e de tributos, eu não estou falando de política fiscal. Eu estou falando necessariamente de política monetária. Letra D. Só para a gente concluir, alterações na taxa de redesconto dos empréstimos do Banco Central aos bancos, verdade. A taxa de redesconto é isso que faz o Banco Central se chamar de Banco dos Bancos, a questão que a gente fez anteriormente. E, por fim, compras no mercado aberto de títulos públicos realizadas pelo Banco Central. Também é falso, porque tanto a compra quanto a venda dos títulos realizados pelo Banco Central no mercado de títulos públicos fazem parte dos instrumentos utilizados pelo governo para realizar a política monetária. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Variações no déficit orçamentário não fazem parte do instrumento da política monetária. Vamos ver mais uma questão. Questão número 9. Questão número 9 diz o seguinte: a demanda especulativa por moedas se relaciona negativamente com a taxa de juros porque, letra A, quanto mais alta a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial esperada dos títulos. Letra B, quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade de investimento em moeda. Letra C, quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade de investimento em títulos. Letra D, quanto mais elevada a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial da moeda. Letra E, quanto mais baixa a taxa de juros, maior o incentivo para se investir em títulos. Vamos analisar uma a uma. Letra A diz o seguinte: quanto mais alta a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial esperada dos títulos. Vamos na lousa. Maior é a perda? Não. Maior é o ganho. Quanto maior a taxa de juros, mais eu ganho quando eu invisto em títulos. Então, se falou em taxa de juros alta, as pessoas vão investir nos títulos do governo porque eles trazem um retorno maior do capital. Letra B. Quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade de investimento em moeda. Sim, a alternativa correta é a alternativa B. Por que a alternativa correta é a letra B? Porque quanto mais elevados forem os juros, maior será o benefício que eu consigo com os títulos, ou seja, quanto mais eu invisto em moeda, menos eu deixo de ganhar com os títulos. Então, o custo e oportunidade de investir em moeda é muito grande, porque o benefício associado aumenta também. Então, na lousa, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos ver porque C, D e E estão incorretas. Alternativa C.
Quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade do investimento em títulos. Na verdade, quanto mais elevada a taxa de juros, maior é o custo de oportunidade de investimento em moeda na lousa, porque agora eu vou ter que, quanto maior os juros, maior será o benefício de investir em títulos. Alternativa D. Quanto mais baixa a taxa de juros, maior é a perda de capital potencial da moeda. Não. Quanto mais baixa for a taxa de juros, menor é a perda, porque agora o custo de oportunidade diminui. Então, na lousa, quanto mais baixa a taxa de juros, menor é a perda. Veja, você pode investir em moeda ou você pode investir em títulos. E aí, nesse caso, o que é que baliza esses dois tipos de investimentos? É a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, mais você vai investir em títulos, e aí maior o custo e oportunidade de investir em moeda. Quanto menor a taxa de juros, mais você vai investir em moeda, menor é o custo e oportunidade de investir nesse tipo de ativo, que é a moeda. Por fim, a letra E diz que quanto mais baixa a taxa de juros, maior é o incentivo para se investir em títulos na lousa. Falso, porque menor será o incentivo de investir em títulos, já que eu terei um retorno menor quando eu invisto nesse tipo de ativos. A gente tem a questão número 9, tem mais 2 aulas para a gente concluir até a questão 20. A gente vai continuar fazendo exercícios de SLM para poder fixar bem na sua mente esse modelo. Ele é importantíssimo para que você aprenda a analisar mais pontos da macroeconomia. A gente vai ver mais exercícios e se encontra em breve. Até lá.